A noite estava fria e silenciosa, mas esse silêncio logo foi quebrado por uma chamada angustiante para o 911. Exatamente às 21 horas, um transeunte preocupado relatou ter visto uma jovem deitada à beira da estrada, ferida e quase sem se mover. Vários motoristas, percebendo algo incomum na via, encostaram seus veículos. Os faróis iluminaram uma cena aterrorizante. Às 21 horas e 12 minutos, a primeira viatura policial chegou ao local. Os policiais desceram rapidamente do veículo, com lanternas vasculhando a área, mas naquele momento, Lauren já havia perdido a consciência. Ela permanecia imóvel, os lábios ficando pálidos, a respiração fraca e irregular. Minutos depois, o som estridente das sirenes cortou o ar quando os paramédicos chegaram ao local. Eles trabalharam com rapidez, mas com cuidado. Ao colocarem Lauren na maca, um deles verificou seu pulso. Quase inexistente, apenas um ritmo fraco e frágil que a mantinha ligada à vida. Seu estado era crítico. O tempo estava se esgotando. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Junte-se a nós enquanto exploramos o caso de crime real de Lauren Burke, que nasceu em 30 de dezembro de 1989, na tranquila cidade suburbana de Marietta, Geórgia, onde passou seus anos formativos cercada pela família. Seus pais, James Burke e Viviane Gershon, foram um casal amoroso no passado, mas acabaram se separando, deixando Lauren e seus irmãos, a irmã Jacqueline Burke e o irmão Chad Burke, para se adaptarem a uma nova dinâmica familiar. Apesar do divórcio, Lauren manteve uma relação próxima com ambos os pais, que continuaram participando ativamente de sua vida, apoiando-a de todas as formas possíveis. Ela era uma jovem brilhante e talentosa, conhecida por sua personalidade calorosa e pela capacidade de iluminar qualquer ambiente com seu sorriso contagiante. Amigos, colegas de classe e professores descreviam Lauren como uma pessoa determinada, trabalhadora e bondosa, sempre disposta a ajudar. Durante o ensino médio, Lauren demonstrou grande ambição, destacando-se tanto academicamente quanto socialmente. Ela era apaixonada por arte e criatividade, o que a levou a cursar design gráfico na Universidade de Auburn. Ao iniciar a faculdade, tornou-se membro ativo da Irmandade Delta Gamma, onde rapidamente formou amizades próximas. Além de sua participação na vida universitária, Lauren também era uma atleta dedicada, jogando lacrosse com notável habilidade e comprometimento. Seu envolvimento em diversas atividades no campus a tornou bastante conhecida entre os colegas. Ela era o tipo de pessoa que deixava uma impressão duradoura, seja na sala de aula, no campo ou em conversas casuais com amigos. Ainda no ensino médio, Lauren conheceu e começou a namorar Sean McQuaid, um jovem que se tornaria uma parte significativa de sua vida. O relacionamento deles era marcado por apoio mútuo e profundo afeto, e mesmo após o ensino médio, o vínculo entre eles permaneceu forte. Tanto Lauren quanto Sean decidiram continuar seus estudos na Universidade de Auburn, onde conciliavam a vida acadêmica com o relacionamento. Apesar dos desafios típicos do amor jovem e das exigências da vida universitária, eles frequentemente falavam sobre o futuro juntos, sonhando com carreiras, casamento e a construção de uma vida lado a lado. A educação era a prioridade, mas nunca ofuscou seus planos e aspirações como casal. Na manhã de 4 de março de 2008, Lauren começou o dia como de costume, tomando o café da manhã em um café, desfrutando da companhia de seu namorado de longa data, Sean. O casal conversou de forma leve, aproveitando a refeição antes de seguir caminhos separados. Às 11 horas, Lauren compareceu à sua aula programada, mantendo-se atenta e focada. Pouco depois, fez uma ligação de rotina para o pai, James, conversando sobre os planos para as férias de primavera e uma consulta ao dentista. A conversa foi agradável e comum, mais um momento simples de sua relação próxima entre pai e filha. Após a ligação, ela foi até o dormitório de Sean, passando a tarde e o início da noite com ele,
compartilhando risadas, conversas e a tranquilidade do amor jovem. Quando a noite chegou, Lauren tinha outro compromisso. Uma reunião acadêmica na biblioteca com um colega de classe chamado Michael para trabalhar em uma atividade. Eles haviam combinado de se encontrar às 20h30 e Lauren, sempre responsável, pretendia cumprir o combinado. Por volta das 20 horas, ela se despediu de Sean e saiu para o ar fresco da noite. A escuridão já havia tomado conta do campus enquanto ela caminhava em direção ao seu carro estacionado. Um Honda Civic preto, ano 2001, localizado próximo ao estacionamento do dormitório. Sem que ninguém soubesse, aquela seria a última vez que Sean a veria com vida. Quando Lauren não apareceu na biblioteca, Michael começou a ligar para seu celular, confuso com sua ausência. Inicialmente, as ligações não foram atendidas, aumentando sua preocupação. Ele ligou repetidas vezes até que, finalmente, Lauren atendeu. Sua voz soava diferente, distante e apressada. Ela disse que havia esquecido completamente do encontro e que não iria mais à biblioteca. Antes que Michael pudesse questioná-la, a ligação foi encerrada abruptamente. Ele ficou inquieto, sentindo que algo estava errado, embora não soubesse exatamente o que. Pouco depois, por volta das 21 horas, uma ligação angustiante chegou ao serviço de emergência. 911. Um transeunte relatou ter visto uma jovem ferida caída na estrada entre a Igreja Batista Farmville e a Rota 280, ao longo da rodovia 147. Motoristas pararam seus veículos, iluminando com os faróis a cena aterradora. Lauren Burke estava ali, estendida no asfalto frio, lutando para respirar. Seu corpo apresentava múltiplos ferimentos e ela usava apenas meias nos pés. Testemunhas assistiram horrorizadas enquanto ela respirava com dificuldade, lutando desesperadamente pela vida. Às 21h12, a primeira viatura policial chegou ao local e encontrou Lauren inconsciente. Minutos depois, os paramédicos chegaram e, ao colocá-la cuidadosamente na ambulância, notaram um pulso quase imperceptível, sinal de que sua vida pendia por um fio. Enquanto Lauren era levada às pressas para o East Alabama Medical Center, os profissionais de saúde trabalharam freneticamente para estabilizá-la, mas seus ferimentos eram graves. Enquanto isso, às 21h27, outro alerta alarmante chegou ao 911. Vários chamados relatavam um veículo em chamas no campus da Universidade de Auburn. Bombeiros e policiais foram enviados imediatamente. Ao chegarem, encontraram uma grande multidão de estudantes reunida ao redor do carro em chamas. Sem conseguir identificar o proprietário entre os presentes, a polícia verificou a placa e descobriu que o veículo estava registrado em nome de James Burke, residente da Geórgia, o pai de Lauren. As autoridades entraram em contato com James, que atendeu confuso e preocupado. Quando informaram que seu veículo estava em chamas na Universidade de Auburn, ele ficou perplexo, até perceber que o carro, na verdade, pertencia à sua filha. Um calafrio percorreu seu corpo. Sua pergunta imediata foi a que a polícia não soube responder. Onde está a Lauren? Eles apenas puderam confirmar que ninguém estava dentro do carro incendiado. O medo tomou conta de James, que começou a ligar desesperadamente para o telefone da filha, sem sucesso. Cada tentativa sem resposta aumentava sua angústia. Ele entrou em contato com os amigos de Lauren, esperando que alguém tivesse alguma informação, mas ninguém a havia visto. Ninguém sabia do incêndio. Ninguém sabia por que ela não atendia o telefone. Percebendo que algo estava muito errado, James ligou para sua ex-esposa, Viviane Gershon, na esperança de que ela tivesse alguma informação. Viviane também não sabia de nada. Em pânico crescente, tentou ligar várias vezes para Ciara filha, mas todas as chamadas iam direto para a caixa postal. Às 21h40, Viviane ligou para Sean McQuaid, namorado de Lauren. Foi naquele momento que Sean soube que Lauren estava desaparecida e que seu carro havia sido encontrado em chamas. Um sentimento de terror tomou conta dele. Desesperado, começou a ligar para amigos e conhecidos,
tentando reconstruir os últimos passos de Lauren. Foi nessas ligações que ele descobriu que Lauren havia cancelado o encontro na biblioteca com Michael, dizendo que tinha esquecido. Essa explicação não fazia sentido para Sean. Ele tinha certeza absoluta de que Lauren não havia esquecido. Apenas 2 horas antes, ao sair de seu dormitório, ela havia dito claramente que iria direto para a biblioteca. Enquanto a família e os amigos buscavam respostas, sem saber a extensão da tragédia, médicos do East Alabama Medical Center travavam uma batalha desesperada para salvar sua vida. Inconsciente, gravemente ferida e sem qualquer documento de identificação, Lauren deu entrada no hospital como paciente desconhecida. Apesar dos esforços incansáveis da equipe médica, os danos eram irreversíveis. O único ferimento por arma de fogo foi fatal. A bala entrou em seu corpo a curta distância e saiu, causando danos irreversíveis. A análise médica concluiu que o cano da arma estava até apenas alguns centímetros de sua pele no momento do disparo. Após cerca de 1 hora de tentativas incessantes de salvá-la, Lauren não resistiu aos ferimentos. Ela foi declarada morta, sua vida promissora brutalmente interrompida. Enquanto os médicos lutavam para mantê-la viva, as autoridades já começavam a juntar as peças do quebra-cabeça. A ligação entre a jovem não identificada no hospital e o carro incendiado no campus foi rapidamente estabelecida. Ao comparar o veículo desaparecido com a vítima admitida na emergência, os investigadores chegaram à terrível conclusão. A jovem que não havia sobrevivido era Lauren Burke. Na manhã seguinte, 5 de março de 2008, James Burke viajou de Atlanta para identificar oficialmente o corpo da filha. A dor e a devastação tomaram conta dele ao confirmar o que temia desde a noite anterior. Sua filha havia partido. A notícia da morte de Lauren se espalhou rapidamente pela Universidade de Auburn, abalando profundamente estudantes e professores. A administração da universidade divulgou um comunicado oficial reconhecendo o crime, expressando condolências e pedindo cautela à comunidade acadêmica. Ao mesmo tempo, garantiu que não havia ameaça imediata à segurança no campus. A Irmandade Delta Gama também publicou uma nota lamentando profundamente a perda inesperada e perturbadora de uma de suas integrantes, incentivando todas as membros a cooperarem plenamente com as autoridades para garantir que o responsável fosse levado à justiça. Enquanto a família e os amigos de Lauren enfrentavam uma dor imensurável, as autoridades policiais corriam contra o tempo para identificar o responsável pelo crime. Em poucas horas, iniciou-se uma perseguição em alta velocidade, envolvendo 4 viaturas policiais, que seguiram o Chrysler em direção a Columbus, no oeste da Geórgia. O suspeito demonstrou total desprezo pela segurança pública, costurando o trânsito de forma imprudente e colocando inúmeras vidas em risco em uma tentativa desesperada de fuga. Durante a perseguição, os policiais observaram um movimento repentino. O motorista arremessou um objeto pela janela do carro. Reconhecendo a possível importância daquele item descartado, uma das viaturas que vinha atrás se afastou momentaneamente para vasculhar a beira da estrada. O instinto dos policiais estava correto. Em meio à terra e ao cascalho, encontrava-se um revólver calibre .38, uma descoberta sinistra que mais tarde teria um papel fundamental no caso. Enquanto isso, a perseguição continuava em velocidade extrema, mas o destino não estava a favor do suspeito. Seu veículo começou a falhar, com fumaça saindo debaixo do capô. Em poucos instantes, o motor parou completamente, forçando-o a frear no meio da estrada. Desesperado, ele abriu a porta do carro tentando fugir a pé. Em uma reviravolta infeliz, um policial em uma motocicleta, sem tempo suficiente para reagir, colidiu diretamente com a porta aberta. O agente foi lançado por cima do guidão, caindo violentamente no asfalto. Milagrosamente, ele não sofreu ferimentos graves, mas a queda deu ao suspeito alguns segundos preciosos para correr em direção à densa mata ao lado da estrada. O terreno arborizado ofereceu apenas uma ilusão de fuga. A caçada humana foi rápida e implacável. Os policiais o perseguiram entre as árvores, rastreando seus movimentos com precisão. Em poucos momentos eles o alcançaram,
derrubaram-no no chão e colocaram algemas em seus pulsos. O fugitivo não tinha mais para onde correr. O homem detido foi identificado como Courtney Lero Lockhart, nascido em 20 de outubro de 1984. Para aqueles que o conheciam anteriormente, Lockhart havia sido, um dia, um jovem despreocupado e divertido. No entanto, seu tempo no serviço militar o havia mudado de forma irreversível. Em 2004, Lockhart serviu no Exército dos Estados Unidos, mas quando retornou em 2005, já não era o mesmo homem. Segundo sua família, algo dentro dele havia mudado. Sua mãe recordava que o filho, antes alegre, havia parado completamente de sorrir. Ele desenvolveu um forte estado de paranoia, recusando-se a permitir que alguém ficasse atrás dele e, com frequência, se escondia em armários ou debaixo de camas. Suas experiências deixaram cicatrizes psicológicas profundas, sobre as quais ele nunca falava, mas cujos efeitos eram inegáveis. Em 2006, a vida de Lockhart começou a sair ainda mais do controle. Nesse ano, sua namorada deu à luz a filha do casal, embora o relacionamento já tivesse terminado. No mesmo período, sua promissora carreira militar chegou ao fim. Lockhart foi submetido a uma corte marcial por múltiplas infrações, incluindo agressões contra colegas soldados, uso de substâncias ilícitas e deserção não autorizada de sua unidade. Após um curto período de confinamento de 7 meses, ele foi dispensado do exército em dezembro de 2006, passando a enfrentar a vida civil sem rumo e com conflitos internos cada vez mais intensos. À medida que 2008 se aproximava, aqueles mais próximos de Lockhart notaram uma deterioração alarmante em seu comportamento. Ele quase não tomava banho e deixou de visitar a filha pequena. Ele se afundou ainda mais em um estilo de vida sombrio e perigoso, que culminou em uma série de crimes violentos. A partir de fevereiro de 2008, Lockhart iniciou uma sequência de roubos ousados, tendo como alvo mulheres desprevenidas em estacionamentos. Ele se aproximava das vítimas por trás, no momento em que entravam em seus carros, exigindo bolsas e pertences. Em alguns casos, tentou roubar os veículos diretamente. Seus crimes se tornaram cada vez mais graves, e foi um desses ataques que levou à morte trágica de Lauren Burke. A onda de terror de Lockhart chegou ao fim em 7 de março de 2008, após sua tentativa fracassada de sequestrar a idosa em Newnan e sua captura após a perseguição policial. Já sob custódia, ele foi levado à delegacia para interrogatório. Foi ali, sob o olhar atento de investigadores experientes, que Lockhart fez uma confissão chocante. Ele admitiu ter sequestrado e assassinado Lauren Burke. Sua declaração foi gravada em vídeo, fornecendo uma prova incontestável que mais tarde desempenharia um papel crucial no tribunal. Outras provas ainda mais comprometedoras surgiram quando as autoridades revistaram seu carro. No interior do veículo, encontraram vários pertences pessoais de Lauren, incluindo seu iPod e cartões bancários, que haviam sido usados após sua morte. Diante dessas evidências esmagadoras, Lockhart apresentou um relato detalhado e perturbador do que havia acontecido na noite de 4 de março de 2008. Em poucas horas, iniciou-se uma perseguição em alta velocidade, envolvendo 4 viaturas policiais, que seguiram o Chrysler em direção a Columbus, no oeste da Geórgia. O suspeito demonstrou total desprezo pela segurança pública, costurando o trânsito de forma imprudente e colocando inúmeras vidas em risco em uma tentativa desesperada de fuga. Durante a perseguição, os policiais observaram um movimento repentino. O motorista arremessou um objeto pela janela do carro. Reconhecendo a possível importância daquele item descartado, uma das viaturas que vinha atrás se afastou momentaneamente para vasculhar a beira da estrada. O instinto dos policiais estava correto. Em meio à terra e ao cascalho, encontrava-se um revólver calibre 38, uma descoberta sinistra que mais tarde teria um papel fundamental no caso. Enquanto isso, a perseguição continuava em velocidade extrema, mas o destino não estava a favor do suspeito. Seu veículo começou a falhar, com fumaça saindo debaixo do capô. Em poucos instantes, o motor parou completamente, forçando-o a frear no meio da estrada.
Desesperado, ele abriu a porta do carro tentando fugir a pé. Em uma reviravolta infeliz, um policial em uma motocicleta, sem tempo suficiente para reagir, colidiu diretamente com a porta aberta. O agente foi lançado por cima do guidão, caindo violentamente no asfalto. Milagrosamente, ele não sofreu ferimentos graves, mas a queda deu ao suspeito alguns segundos preciosos para correr em direção à densa mata ao lado da estrada. O terreno arborizado ofereceu apenas uma ilusão de fuga. A caçada humana foi rápida e implacável. Os policiais o perseguiram entre as árvores, rastreando seus movimentos com precisão. Em poucos momentos, eles o alcançaram, derrubaram-no no chão e colocaram algemas em seus pulsos. O fugitivo não tinha mais para onde correr. O homem detido foi identificado como Courtney Lero Lockhart, nascido em 20 de outubro de 1984. Para aqueles que o conheciam anteriormente, Lockhart havia sido, um dia, um jovem despreocupado e divertido. No entanto, seu tempo no serviço militar o havia mudado de forma irreversível. Em 2004, Lockhart serviu no Exército dos Estados Unidos, mas quando retornou em 2005, já não era o mesmo homem. Segundo sua família, algo dentro dele havia mudado. Sua mãe recordava que o filho, antes alegre, havia parado completamente de sorrir. Ele desenvolveu um forte estado de paranoia, recusando-se a permitir que alguém ficasse atrás dele, e com frequência se escondia em armários ou debaixo de camas. Suas experiências deixaram cicatrizes psicológicas profundas, sobre as quais ele nunca falava, mas cujos efeitos eram inegáveis. Em 2006, a vida de Lockhart começou a sair ainda mais do controle. Nesse ano, sua namorada deu à luz a filha do casal, embora o relacionamento já tivesse terminado. No mesmo período, sua promissora carreira militar chegou ao fim. Lockhart foi submetido a uma corte marcial por múltiplas infrações, incluindo agressões contra colegas soldados, uso de substâncias ilícitas e deserção não autorizada de sua unidade. Após um curto período de confinamento de 7 meses, ele foi dispensado do exército em dezembro de 2006, passando a enfrentar a vida civil sem rumo e com conflitos internos cada vez mais intensos. À medida que 2008 se aproximava, aqueles mais próximos de Lockhart notaram uma deterioração alarmante em seu comportamento. Ele quase não tomava banho e deixou de visitar a filha pequena. Ele se afundou ainda mais em um estilo de vida sombrio e perigoso, que culminou em uma série de crimes violentos. A partir de fevereiro de 2008, Lockhart iniciou uma sequência de roubos ousados, tendo como alvo mulheres desprevenidas em estacionamentos. Ele se aproximava das vítimas por trás, no momento em que entravam em seus carros, exigindo bolsas e pertences. Em alguns casos, tentou roubar os veículos diretamente. Seus crimes se tornaram cada vez mais graves, e foi um desses ataques que levou à morte trágica de Lauren Burke. A onda de terror de Lockhart chegou ao fim em 7 de março de 2008, após sua tentativa fracassada de sequestrar a idosa em Newnan e sua captura após a perseguição policial. Já sob custódia, ele foi levado à delegacia para interrogatório. Foi ali, sob o olhar atento de investigadores experientes, que Lockhart fez uma confissão chocante. Ele admitiu ter sequestrado e assassinado Lauren Burke. Sua declaração foi gravada em vídeo, fornecendo uma prova incontestável que mais tarde desempenharia um papel crucial no tribunal. Outras provas ainda mais comprometedoras surgiram quando as autoridades revistaram seu carro. No interior do veículo, encontraram vários pertences pessoais de Lauren, incluindo seu iPod e cartões bancários, que haviam sido usados após sua morte. Diante dessas evidências esmagadoras, Lockhart apresentou um relato detalhado e perturbador do que havia acontecido na noite de 4 de março de 2008. De acordo com sua confissão, Lockhart havia acordado naquela manhã dentro de seu Chrysler Sebring prateado. Ele havia passado a noite anterior dormindo em seu carro, estacionado não muito longe do East Alabama Medical Center. Ele estava sem teto, desesperado e em extrema necessidade de dinheiro.
A instabilidade de sua vida o havia empurrado ainda mais para um ciclo de criminalidade e, na manhã de 4 de março de 2008, ele estava ativamente à procura de mais uma vítima. Enquanto dirigia sem rumo pelas ruas de Auburn, ele se fixou em um padrão. Todas as suas vítimas anteriores haviam sido mulheres. Em nenhum momento ele havia atacado um homem. O motivo por trás dessa escolha nunca foi totalmente explicado, mas suas ações naquela noite culminariam em um dos crimes mais insensatos e trágicos que Auburn já presenciou. Após circular pela cidade por horas, o trajeto de Lockhart terminou no campus da Universidade de Auburn. Ele manobrou seu Chrysler Sebring prateado para uma vaga de estacionamento próxima aos dormitórios estudantis e permaneceu dentro do veículo, observando os estudantes entrarem e saírem. O tempo passou lentamente e ele continuou observando em silêncio, aguardando a oportunidade certa. Então, por volta das 20 horas, sua paciência foi recompensada. Uma jovem se aproximou do carro estacionado ao lado do seu, movendo-se com naturalidade, completamente alheia ao perigo que se escondia a poucos metros de distância. Era Lauren Burke. Sem hesitar, Lockhart pegou seu revólver, saiu do carro e se aproximou sorrateiramente por trás dela. Antes que ela pudesse reagir, ele exigiu saber quanto dinheiro ela tinha consigo. O medo paralisou Lauren e, antes que pudesse responder, Lockhart a empurrou para o banco do passageiro dianteiro de seu próprio carro e sentou-se ao volante. Segundo a confissão posterior de Lockhart, Lauren não reagiu. Após alguns instantes, quando conseguiu se acalmar, ela pegou sua bolsa, retirou $200 e entregou o dinheiro a ele. Ela implorou por sua vida, pedindo que ele ficasse com o dinheiro e a deixasse ir. Mas Lockhart não tinha a menor intenção de parar ali. Em vez disso, suas exigências aumentaram. Ele ordenou que Lauren retirasse os sapatos. Diante da ameaça aterrorizante, ela hesitou antes de obedecer, tirando os sapatos lentamente. Segundo Lockhart, havia apenas um motivo para essa ordem horrível. Ele acreditava que, sem sapatos, seria constrangedor demais para ela tentar fugir. No entanto, investigadores mais tarde especularam que poderia haver um motivo muito mais sinistro por trás dessa ação. Lockhart então ligou o carro e começou a dirigir pelas ruas mal iluminadas de Auburn, com uma mão no volante e a outra segurando a arma. Lauren, demonstrando uma coragem extraordinária, fez tudo o que pôde para tentar convencê-lo a desistir. Ela tentou apelar para a humanidade dele, tentando desesperadamente raciocinar com ele. Quando ele declarou que sua vida havia acabado e que não havia saída para ele, Lauren o tranquilizou, dizendo que ele ainda poderia mudar seu destino. Ela chegou a oferecer ajuda para que ele encontrasse um emprego, na esperança de desviá-lo daquele caminho e salvar sua própria vida. Em determinado momento durante o trajeto, o telefone de Lauren começou a tocar. Lockhart ordenou que ela atendesse e dissesse algo que não despertasse suspeitas. A ligação era de Michael, seu colega de classe, que a aguardava na biblioteca. Sem outra opção, Lauren fez exatamente o que lhe foi ordenado. Atendeu com a voz controlada, afirmando que havia esquecido do encontro. Antes que Michael pudesse dizer qualquer outra coisa, ela desligou rapidamente. A breve conversa certamente deixou Michael confuso, mas não foi suficiente para alertá-lo de que algo estava terrivelmente errado. Lauren se recusou a desistir. Enquanto Lockhart continuava dirigindo, ela insistia em convencê-lo a deixá-la ir. Prometeu que não o denunciaria, que não contaria a ninguém o que havia acontecido. Mas nada parecia surtir efeito. Ao se aproximarem da rodovia 147, Lauren fez uma última tentativa desesperada de salvar sua vida. No momento em que viu uma oportunidade, ela alcançou a maçaneta e abriu a porta do carro. Porém, naquele instante decisivo, a arma de Lockhart disparou. Gravemente ferida, Lauren caiu sobre o asfalto. Apesar dos ferimentos, ela lutou para permanecer consciente, acenando fracamente para os carros que passavam, na esperança de que alguém parasse para ajudá-la. No entanto, suas forças se esgotaram rapidamente e ela perdeu a consciência,
permanecendo imóvel na estrada. Lockhart, observando de dentro do carro, percebeu o que havia acontecido. Ele encostou o veículo próximo a uma igreja e observou o número crescente de carros que paravam. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até a chegada da polícia. Sem pensar duas vezes, fugiu do local. Ciente de que as evidências dentro do carro de Lauren poderiam ligá-lo ao crime, Lockhart elaborou um plano. Ele dirigiu até um posto de gasolina e comprou 1 galão de gasolina, pagando com o cartão bancário de Lauren. Em seguida, retornou ao carro dela e encharcou o interior com combustível, determinado a destruir qualquer prova forense que pudesse conectá-lo ao assassinato. No entanto, ele tomou uma decisão estranha. Em vez de incendiar o carro imediatamente, entrou novamente no veículo e dirigiu em direção ao campus de Auburn, onde seu Chrysler Sebring estava estacionado. Durante todo o trajeto, o cheiro intenso de gasolina tomou conta do carro, deixando-o tonto. Para evitar desmaiar, ele abriu as janelas para deixar o ar fresco entrar. Pode-se questionar por que ele não incendiou o carro no próprio posto de gasolina ou no local do crime. Por que arriscar dirigir um veículo que poderia pegar fogo a qualquer momento com uma simples faísca? Alguns especialistas especularam que essa imprudência era resultado de seu estado mental em deterioração. Outros apontaram seu histórico de decisões ruins e impulsividade. Independentemente do motivo, Lockhart conseguiu retornar ao estacionamento do campus, onde deu início aos passos finais de seu plano. Ao chegar, ele retirou $46 e os cartões bancários do carro de Lauren antes de atear fogo ao veículo. Enquanto as chamas consumiam o carro, ele entrou em seu Chrysler e saiu em alta velocidade. Mas seu comportamento estranho não terminou ali. Em vez de desaparecer na noite, ele dirigiu até outro posto de gasolina, novamente usando o dinheiro roubado de Lauren para abastecer. Depois, incapaz de conter sua própria curiosidade, retornou ao campus mais uma vez para verificar se o incêndio havia realmente destruído as evidências. Investigadores mais tarde considerariam esse comportamento ousado e imprudente, típico de alguém que estava perdendo o controle de suas próprias ações. À medida que os detetives reconstruíam os movimentos de Lockhart, começaram a questionar a veracidade de suas declarações. Embora ele afirmasse que havia obrigado Lauren a tirar os sapatos apenas para impedi-la de fugir, os investigadores permaneceram profundamente céticos. Dado seu histórico de crimes contra mulheres, parecia mais provável que ele tivesse intenções muito mais sombrias. Intenções que acabou não conseguindo concretizar devido à tentativa repentina e corajosa de fuga de Lauren. Os investigadores também duvidaram seriamente da alegação de Lockhart de que a morte de Lauren havia sido acidental. Essa versão parecia implausível, especialmente considerando seu passado. Em 9 de março de 2008, familiares e amigos de Lauren se reuniram para se despedir pela última vez, devastados pela perda da jovem cuja vida havia sido cruelmente tirada. Nesse mesmo dia, os investigadores realizaram uma segunda rodada de interrogatórios com Lockhart, pressionando-o ainda mais sobre sua versão dos fatos. No dia seguinte, acusações formais foram apresentadas contra ele, incluindo assassinato capital, sequestro e roubo. Os promotores não perderam tempo na preparação para o julgamento. O julgamento teve início em 8 de novembro de 2010. Os advogados de defesa de Lockhart argumentaram que suas ações eram resultado de uma doença mental causada por seu serviço militar. Eles insistiram que ele sofria de traumas psicológicos graves e que a morte de Lauren foi resultado de um trágico acidente. De acordo com os documentos judiciais, Lockhart declarou-se inocente por motivo de insanidade. A defesa também tentou retratá-lo como um indivíduo emocionalmente imaturo e limitado, cujas ações não teriam sido premeditadas. No entanto, os promotores contestaram essa narrativa, argumentando que seu padrão de comportamento violento e seus crimes anteriores demonstravam intenção e plena consciência de seus atos. O Estado tentou introduzir evidências dos crimes anteriores de Lockhart, incluindo sua expulsão do exército, sua série de roubos de veículos e seu histórico de ataques contra mulheres. Contudo, o juiz do caso decidiu não admitir essas informações, considerando-as prejudiciais
e não diretamente relacionadas às acusações específicas no caso de Lauren. Após o veredicto de culpa, teve início a fase de sentença. Em uma decisão detalhada de 28 páginas, o juiz explicou os motivos para rejeitar a recomendação do júri de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O tribunal deu peso significativo aos fatores agravantes do crime, especialmente o elemento do sequestro. Lauren estava sozinha, desarmada, e foi escolhida aleatoriamente, o que a tornava particularmente vulnerável. O juiz também destacou a natureza perturbadora do crime. Lockhart forçou Lauren a retirar os sapatos, ciente de que isso a deixaria indefesa e incapaz de escapar. Seu histórico disciplinar, que incluía agressões, abuso de substâncias proibidas e deserção, havia sido excluído do julgamento. O tribunal sugeriu fortemente que, caso o júri tivesse tido acesso a essas informações, sua recomendação poderia ter sido diferente. Já se passaram 15 anos desde a morte trágica de Lauren Burke, e Courtney Lockhart permanece no corredor da morte, continuando a lutar contra sua sentença. Após sua condenação, ele apresentou múltiplos recursos. Em agosto de 2013, um tribunal do Alabama manteve a sentença. Sem se deixar abater, ele levou o caso à Suprema Corte do Alabama, que também rejeitou seu recurso em setembro de 2014. Determinado a esgotar todas as vias legais, Lockhart levou seu caso à Suprema Corte dos Estados Unidos em janeiro de 2015. No entanto, em abril daquele ano, a mais alta corte do país recusou-se a analisar seu pedido, mantendo sua condenação. Em 2018, Lockhart apresentou mais um recurso, desta vez com o apoio de advogados de uma organização de direitos humanos. A nova equipe jurídica alegou que seus advogados no julgamento de 2010 haviam conduzido mal sua defesa, afirmando que provas cruciais não haviam sido apresentadas e que uma estratégia mais sólida poderia ter levado a um resultado diferente. Embora o tribunal tenha reconhecido algumas falhas na defesa original, concluiu que essas deficiências não tiveram impacto no veredicto final. Mais uma vez, a sentença de morte foi mantida. A batalha legal continuou em 2021, quando Lockhart fez outra tentativa de contestar sua condenação. No entanto, em abril daquele ano, o Tribunal de Apelações Criminais do Alabama reafirmou a pena de morte, encerrando efetivamente mais uma possibilidade de clemência.